Vamos lá, 5 segundos. Começando agora. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, na Apas Show, a maior feira voltada para o segmento de varejo da América. Uns dizem que é da América ou da América Latina, mas tenho certeza que ela é extremamente importante. Mais uma vez, nós estamos aqui ao vivo no YouTube do Grupo Estúdio, dentro desse projeto GS Educação, onde é que dentro das feiras e hoje aqui dentro da APAS, falando sobre os produtos, sobre as soluções que o Grupo Estúdio tem. Queria aproveitar e lembrar vocês, nós estamos hoje aqui em São Paulo, nós, uma empresa gaúcha, sediada em Porto Alegre. E para quem está nos assistindo, ou para quem vai assistir na sequência, vocês podem perceber que tem um QR Code espalhado, ou embaixo ou acima aqui, não estou conseguindo acompanhar em tela, mas esse QR Code, ele refere-se a campanha que nós, o Grupo Estúdio, estamos incentivando a arrecadar valores para as vítimas, desse episódio lamentável que nós estamos vivendo no nosso estado e que o Brasil todo está nos ajudando. Nós, sempre atentos, e principalmente sediados no Rio Grande do Sul, a gente está bem impactado, se assim podemos dizer, a gente passando por situações no nosso estado, na nossa cidade, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas, e mesmo assim a gente está aqui fazendo um evento porque a gente acredita muito que é nosso dever ajudar a reconstruir o estado. Então o QR Code que está aqui, ele é exatamente para isso, para vocês que estão nos assistindo, nos ajudarem a reconstruir, e literalmente é isso, reconstruir cidades e o nosso estado como um todo. Então conto muito com a participação de quem está nos assistindo, tá bem? Sou o Nicolas Lopes, conselheiro do Grupo Estúdio. Hoje eu tenho aqui a oportunidade e o prazer de receber os nossos colegas, nossos amigos que vão estar pelas próximas, quer dizer, 2 horas, mas acho que vocês não vão querer falar tanto, mas pelo menos pela próxima hora aí, conversando comigo sobre o varejo, sobre assuntos relacionados ao nosso negócio. Hoje, especificadamente falando sobre a tecnologia e compliance, tributário para o varejo. Então, hoje estão aqui comigo o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? E aí, pessoal, boa tarde. Muito prazer, eu sou o Ricardo Novasati, eu sou gerente aqui do franchising do Grupo Estúdio. E hoje a gente vai trazer para vocês um pouquinho de como garantir, o que é o compliance, como garantir isso através da tecnologia nas empresas. Então, como que a gente executa isso hoje. Obrigado, tudo bem? Temos aqui também Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo tranquilo. Obrigado pela tua participação. Sei que tu veio de longe também, Estamos aqui para mais uma feira. Nos dá um oi, você se apresenta aí para nós. É um prazer, Nicolas, estar aqui na APAS, Eu sou do Mato Grosso do Sul, Dourados. Venho a primeira vez que eu venho numa feira, da APAS, mas eu vejo que é uma oportunidade muito grande de mostrar os nossos produtos, produtos do Grupo Estúdio. Exatamente, o Márcio já tem bastante tempo aí conosco, já tem bastante experiência. Obrigado por ter vindo, dizendo, a tua primeira feira aqui da APAS. Eu tenho certeza que tu vai poder contribuir muito sobre esse assunto que a gente já vem trabalhando. Bem, Marcelo, tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Ricardo, Márcio. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu que sou um franqueado de São Paulo, litoral de São Paulo. Estou aqui há 5 meses, já aprendi bastante, já estou assim, fascinado com o estudo fiscal. Hoje, mais um dia de aprendizado. Que bom. Obrigado por todos. Então, hoje a gente está aqui nesse momento falando, óbvio, sobre o segmento de varejo. Basicamente aqui na APAS, todos acho que tem uma relação ou outra, apesar de ter muitos supermercados, a gente tem dentro das pessoas que participam aqui outros segmentos que fazem sentido. E é para esse público que a gente vai falar hoje sobre compliance e tecnologia tributária no segmento em si. Acho que antes de tudo, quando a gente traz esse assunto, ele faz parte hoje dentro das soluções que nós, como Grupo Estúdio Varejo, levamos para o nosso cliente. Todas as nossas soluções hoje são pensadas em ajudar os clientes a reduzir os seus custos, reduzir os seus riscos e aumentar a performance. Hoje a gente tem diversas linhas de atuação, diversas verticais. Temos soluções na área jurídica, na área financeira, na área contábil, energia, societário, franqueabilidade. Mas
o tributário é o nosso carro-chefe. É a partir da área tributária que o grupo nasce, e a gente hoje tem outras linhas de atuação. E quando a gente fala na área tributária, né, muitas vezes a gente se foca na revisão, né, na busca de créditos ou na identificação de passivos, mas ele é um trabalho temporal. Ele é um trabalho que retorna um determinado período, né, que pode chegar até 60 meses, e que faz com que a empresa traga para o valor presente esses créditos que eventualmente ela tem devido a um pagamento maior de impostos. Mas o grande desafio, né, a partir da finalização desse projeto, é fazer com que as empresas tenham a continuidade desse benefício. E essa continuidade, ela é uma manutenção no seu dia a dia, porque todos os dias existem novas operações, né? Existem novas compras, novas vendas, existem alterações no mercado, existem alterações, quando eu digo no mercado, alteração do cenário em que a empresa está vivendo. Ela pode aumentar o seu faturamento e deixar de ser uma empresa de um regime e subir para outra, né? Ela abre outras operações, ela abre outras lojas, ela passa a ter um CD próprio, ela passa a investir em outro segmento, isso faz com que ela cresça e é extremamente importante. E é nesses momentos que a gente se coloca ao lado dela para continuar, né, a auxiliar na gestão, olhando para esse ponto específico, esse tributário. E é a partir disso em que a gente passa a oferecer soluções de consultoria, né, em compliance, tecnologia, para sustentar e fazer com que a empresa continue performando ainda mais. E quando se fala em compliance, vou te colocar aqui na jogada e depois a gente vai trocando uma ideia aqui com vocês. O que é compliance para ti, Ricardo? Boa, obrigado, Nicolas. E baita contexto que tu traz quando a gente começa a atender uma empresa, né? E daí o compliance basicamente é garantir que todas as demandas fiscais e tributárias, ou todas as demandas no geral de qualidade da empresa perante os órgãos fiscalizadores seja cumprida. Só que daí a gente começa a pensar, tá, isso é fácil, né? Porque na teoria tem todas as legislações disponíveis e é só o empresário ou a empresária e os seus diretores, enfim, o seu conselho decisor, olhar e a partir daí aplicar na empresa. Só que a gente sabe que na vida real é muito difícil isso acontecer, porque são muitos processos e a gente está falando aqui do tributário, porque no tributário a empresa está pagando imposto, então está impactando o fluxo de caixa. E daí é algo muito importante, aí a gente entra como um grande braço direito da empresa nas suas operações para reduzir o custo dela. Mas a gente entende que o compliance é uma coisa maior que engloba todas essas áreas, então conseguir que uma empresa efetivamente cumpra esse compliance é muito difícil, principalmente no segmento tributário, que envolve saída de dinheiro. E daí aqui a gente começa a pensar, inclusive, em novas frentes de atuação que essa empresa possa vir a ter. Por exemplo, eu fiz uma revisão tributária, mas agora eu vou abrir uma loja em outro estado. Tá, e os tributos estaduais, eles são os mesmos? As classificações são as mesmas? Alguma parte não é. E aí, como que ele vai garantir o compliance? Se ele não tem alguém acompanhando junto dele para que ele não pague imposto ou a maior ou pague imposto a menor e crie uma dívida para ele lá no futuro. Por que eu quis participar aqui nessa tua explanação? Por que nós entendemos que o compliance ele é importante? Primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é que as nossas soluções, elas têm um objetivo em comum, certo? Que é oferecer para o nosso cliente soluções que permitam ele reduzir custos, reduzir os riscos e aumentar a performance. Sei que eu já falei sobre isso, mas eu trago isso à tona novamente, porque falando agora sobre o varejo, ele é um perfil de empresa que tem como seu fundador e tem como sendo o seu time que faz o negócio acontecer, pessoas que criaram a empresa e que estão envolvidas no core do negócio. São empresas que foram, claro que a gente atende também empresas de grande porte, mas que tem por trás profissionais que querem atuar no core, ou seja, querem ter os melhores fornecedores, com a melhor logística para receber o produto,
né? Falando sobre o varejo, nós estamos falando em produtos perecíveis, né? Em produtos que daqui a pouco tu não consegue ter um estoque muito grande, tu tem que girar ele muito rápido. Ele é um segmento que tem um fluxo financeiro muito alto. Se vocês escutarem um barulho, o pessoal está passando um drone aqui na frente do nosso stand. Ao vivo é isso, né? Acontecem situações que a gente tem que se adaptar. Então, voltando, é um segmento, né, que tem uma série de processos para atender melhor os seus clientes, para ter um melhor atendimento com as melhores ferramentas, tecnologia, pessoas treinadas, pessoas que conheçam, né, o cliente que está consumindo as soluções. É uma gestão por trás de produtos, então é uma logística para receber o melhor produto com validade, né? Tem segmentos que naturalmente têm um beneficiamento, né? Supermercados, tem a padaria, tem o açougue, então são produtos frescos, né? Tem as verduras, frutas, ou seja, que precisa girar. Estou trazendo alguns exemplos para relatar, né, o quanto a empresa precisa dedicar os seus esforços para ter o melhor produto, o melhor serviço para os seus consumidores. E ela tem que se dedicar, e ela investe muito tempo, muito recurso financeiro para isso, que de fato é o seu core principal. E muitas vezes, infelizmente, ela não dedica os mesmos esforços ou os mesmos investimentos para operações que são extremamente importantes para a continuidade do seu negócio. E agora aqui falando exclusivamente para a área tributária. Existe uma relação entre custos versus investimentos falando sobre isso. Tecnologia, pessoas, né? Muitas vezes a gente diz, né, para a empresa crescer precisa aumentar as vendas e reduzir os custos. Quando pensa em reduzir os custos, tem uma linha tênue entre, ao invés de ter a melhor tecnologia, tem uma tecnologia inferior porque atende. Tá, mas atende em que sentido? Atende por quê? Por que eu ter um contador externo ou ter uma contabilidade interna? Qual é o custo de eu ter um time interno? Olha como eu falei, como ter um custo. Ou melhor dizendo, por que investir em ter um time interno? Por que investir em tal sistema? Por que investir em treinamento para o teu time? Por que investir? Enfim. E a consultoria, ela nasce, né, dentro do grupo, entendendo que muitas empresas que consumiram a nossa solução e tiveram benefício naquele momento, ela precisa no dia a dia ter a continuidade. E quando ela tem o foco no core da operação, ela muitas vezes ela é desassistida, se assim podemos dizer, né, por outras operações, né, por outras verticais, como o exemplo tributário. Vai lá, Ricardo. E nem em termos de ser só desassistida, né, Nicolas, complementando, é em termos de não ter a capacidade braçal de acompanhar todas as atualizações que no Brasil acontecem. Porque a gente brinca, né? É um vendaval tributário que acontece no Brasil, porque mais de 40 bases legais de tributação são atualizadas por dia útil. Então, são muitas bases legais de compra, venda, tributação em cima do faturamento, em cima de alíquota, em cima de base de cálculo, de diferentes tributos que são atualizadas todos os dias, de diferentes cadeias produtivas. Então, como que essa empresa, independente do segmento aqui, ela vai continuar fazendo isso? Né? Então, muitas vezes essas empresas, seja na tributação ou em qualquer outro segmento, elas optam pelo tal do princípio da prudência, que é fazer o que está certo, que é eventualmente pagar maior, é ter mais custo para não se incomodar, mesmo sabendo que teria uma oportunidade. E é aí que a gente começou a ver, enquanto Estúdio Varejo, enquanto Grupo Estúdio, que existia uma oportunidade de fato para a gente entrar nessas empresas e, através desse serviço, dessa parceria, otimizar esse processo, porque não se tem braço, não se tem como ter esse acompanhamento. E nós, enquanto grupo, a gente começa a falar de um dos temas aqui desse podcast, que é tecnologia. A gente do grupo, e daí eu vou deixar essa bola aqui ficando pro Nicolas, que ele é perito nisso, nós aqui do grupo, a gente tem uma tecnologia há anos, que é o que baseia tudo que a gente executa em termos dessa revisão tributária. Então, como que a gente consegue garantir no mundo de hoje, que é cada vez mais sobre tecnologia, esses benefícios e que as empresas efetivamente consigam otimizar esse processo através da tecnologia. Que é qual, Nicolas? Fala para nós. Tu
trouxe ali perito, fazia tempo que eu não escutava essa, né? Boa. Talvez especialista seja um pouquinho melhor. Especialista. Melhor. Brincadeiras à parte, nós entendemos desde o princípio, né, que serviço é importante, mas a continuidade é muito facilitada, não ficou bem expresso, né? Ela facilita quando tu tem um aporte ou um apoio da tecnologia. E nós entendemos que uma consultoria alinhada com processos, pessoas e tecnologia, a gente consegue entregar uma melhor experiência para o nosso cliente. Então a gente entendeu que ter uma tecnologia própria seria mais prudente e fazem praticamente 10 anos que a gente vem investindo numa tecnologia própria, né? O Audit é uma tecnologia de auditoria e gestão tributária desenvolvida pelo grupo, que é base das empresas que trabalham com soluções tributárias, então elas utilizam essa ferramenta como meio na execução dos seus projetos, e nós, entendendo isso, e principalmente esse ano vem muito forte a operação de levar essa solução final para o nosso cliente. Nós entendemos que o nosso cliente ele não quer mais somente serviço, mas ele também quer ter a oportunidade dele utilizar a tecnologia, dele não depender de terceiros, né? E a gente vem então com essa solução que é a consultoria. A consultoria é uma mescla entre tecnologia, entre serviço e entre pessoas, entendendo a real necessidade de cada cliente. Tem clientes que, dependendo, ele precisa ter um aporte, ou um apoio, melhor dizendo, de um time, né? Ele precisa de um apoio de tecnologia. Então a gente oferece a melhor solução para o momento dele e dependendo o que ele está disposto a fazer, né? Tu trouxe um determinado momento, né? Como uma empresa, ela realiza um trabalho, mas depois ela pode não dar sequência. Com outras palavras, mas trazendo para o contexto, nós queremos que o nosso cliente tenha a melhor saúde financeira. Nós queremos que o nosso cliente não se preocupe em áreas que não é de total conhecimento dele e ele utilize o tempo para aquilo que dá retorno para ele e que ele sabe fazer bem. A consultoria nasce para isso, para nós continuar mantendo o nosso cliente satisfeito, deixando ele despreocupado com situações que possam onerar o seu caixa ou ao mesmo tempo colocar ele em uma situação de desconforto, né? E será que ele está em compliance? Eu brinco muito disso, só fazendo um parênteses. Muitas vezes, numa reunião ou outra, eu digo assim, tem uma forma fácil de tu reduzir teus custos, só não pagar teus impostos. Só que com isso, tu gera-se um passivo tributário. Então, como que tu reduz o custo com compliance? É essa solução que a gente leva. A gente leva essa solução pensando no cliente. Por isso que eu digo que nossos produtos e soluções são pensados no cliente ao centro. Como é que eu consigo reduzir os custos, mas sem impactar o compliance? Ou como é que eu consigo ter compliance reduzindo os custos, né? É por isso que esses estudos. E com a complexidade do cenário tributário no Brasil, que todo dia tem alterações, né? Que todo dia tem situações que a gente precisa analisar. Então, tu ter uma estrutura especializada em soluções facilita muito para o empresário que está na linha de frente. Tu concorda com isso, Marcelo? Perfeitamente, Nicolas. Veja, eu acho que o empresário ele está fadado a buscar os nossos serviços. Marcelo, você está sendo arrogante. Não estou sendo arrogante. Quando a gente fala em compliance, a gente está falando em atender 100% o que a legislação manda. Na verdade, nem sempre o contador, todo mundo sabe disso, não é culpa do contador, porque o contador faz contabilidade, não é? E a gente é especialista tributário, é outro trabalho, outro serviço, né? Ele está fadado a buscar uma consultoria se ele quiser ter desenvolvimento e redução de custo. Né? Ele precisa entender isso, né? Então, ainda que alguns clientes eles usem os nossos serviços, deixem de usar, eu acho que ele não entendeu ainda o tanto que ele está se colocando em risco, porque não é só ganhar, é também deixar de perder. Você imagine uma autuação. Por quê? Por de repente não estar conhecendo uma determinada lei, né? Ou de repente de deixar de recolher o imposto que deveria ter recolhido de uma certa maneira. Isso vai gerar um custo para ele que indevido. Na verdade, mais do que
deixar de ganhar é também deixar de perder. Né? Então eu acho que ele está fadado realmente a buscar a consultoria. Boa. E daí, Marcelo, se tu puder trazer um pouquinho pra gente como que tu vê isso no dia a dia, porque né, hoje a estrutura do grupo, vocês dois são nossos sócios franqueados. Sim. E vocês estão lá na ponta conversando com essas empresas. E hoje, quando vocês conversam com as empresas, como vocês veem essa necessidade no dia a dia da empresa? Ricardo, só para você ter uma ideia, quando a gente conheceu toda a estrutura que a Estúdio Fiscal tem, né, não só de pessoal como você bem frisou e também tecnológica, o nosso anseio também é levar isso para contadores, não é verdade? Para que isso atinja mais rapidamente esses clientes, porque é a necessidade. Veja, eu vou dar um exemplo para você. A Receita Federal hoje ela está fazendo todas as suas fiscalizações pelo Pix. Ora, então isso significa dizer que tecnologicamente eles estão super avançados. Se o empresário ele também não acompanhar, certamente ele vai ter problemas ali na frente. Porque ele não vai ter problemas com o nosso trabalho de consultoria compliance. Tu traz uma frase, Marcelo, que para mim ela faz muito sentido e que muitas vezes a gente é mal interpretado. Né? A nossa solução principal na área tributária é a revisão. A continuidade dela é a consultoria. Mas, naturalmente, a gente tem duas pessoas, né, ou duas personas que são fundamentais para que a gente possa ter o resultado, que é o empresário, né, e a contabilidade. Nosso projeto, muitas vezes, ele é interpretado de uma forma equivocada, que a solução que o grupo e a Estúdio Varejo desenvolve, ela serve para encontrar erros dos contadores, o que é me fugiu a palavra aqui, mas é algo totalmente equivocado, é um equívoco. Sim. Né? Porque a nossa solução ela serve para ajudar os contadores, então nós nos posicionamos como sendo um parceiro da contabilidade. Né? Existe uma lacuna entre a empresa e entre a contabilidade, que no dia a dia, as rotinas operacionais, os prazos apertados, e tudo que envolve a gestão de uma empresa faz com que, infelizmente, muitas vezes os contadores sejam reféns dos clientes. Ou seja, recebe as informações com o prazo estourado. Né? Tem que cumprir suas obrigações perante a Receita, né? Para não gerar multas, para manter a empresa dentro das conformidades que precisa, né? Para que não tenha nenhum impacto. E é justamente aí que eles recolhem a mais. E aí, por essa correria e por infelizmente no Brasil o contador ele muitas vezes é escravo da empresa. Ou seja, por que eu estou dizendo escravo? Ele não consegue de fato atuar como sendo um gestor. Não estou dizendo que todas as contabilidades, mas no nosso dia a dia a gente vê muito isso. Em vez de fazer um trabalho de consultoria, ajudando a empresa a crescer, levando as melhores práticas, levando uma visão estratégica, né? O contador não consegue, porque ele tem que cumprir prazos, ele tem que fazer a rotina diária, ele tem que fazer as entregas com clareza, né, para não ter nenhum problema. Muitas contabilidades ainda têm uma outra gestão da empresa, como tem que fazer folha, né, e tem todas as rotinas de admissão, férias, contratação, desligamento, outras, né, obrigações que a gente tem, e tudo demanda tempo. E tudo demanda investimento, aquela linha tênue entre investimento e custo. Né? Então a gente sempre traz esse assunto à tona. E aí, infelizmente, né, o contador não consegue, de fato, parar para a empresa e ver as suas operações, ver se ele não pode ajudar na parametrização e melhoria de processo, ver se ele não pode ter um acompanhamento periódico, ajudando. Tem empresário que nunca viu o seu DRE. Tem empresário que não sabe a saúde financeira dele. É baseado em sites, é baseado talvez no teu saldo bancário. A tua gestão da empresa não consegue aprofundar em de fato analisar, né, um demonstrativo de resultado, olhar o balanço e o balancete, né, e isso faz com que o empresário fique com olhos fechados na tomada de decisão. E o contador teria um papel fundamental em auxiliar ele, né, nesse processo. E por tudo que a gente já falou, acaba impactando. São pensando nesses aspectos, entre outros, que a gente se coloca no lado do empresário e ao lado do contador para auxiliar a empresa, não só em olhar para o seu passado, que na verdade a nossa consultoria ela nasce a partir disso.
né? Então a gente, vamos colocar um momento, né? Um momento inicial. E esse momento inicial vamos olhar o teu passado para ajustar o teu presente para garantir o seu futuro. A gente possa ajudar a empresa a crescer, seja reduzindo os custos com compliance e aumentando as vendas. Tu concorda com isso, Márcio? Eu faço um adendo aí. Eu sou contador também. No meu estado, pra você ter ideia, está mudando essa política, né, essa política dos contadores, né? Eu tive a oportunidade de um próprio contador, né, vir no meu escritório e propor para que faça auditoria em todos os seus processos, entendeu? Por quê? Uma que ele vai ter uma auditoria, né, e visando uma visibilidade maior nos seus processos, né, nos processos fiscais, e outra que ele vai dar uma credibilidade também para o seu negócio. De todos os clientes que nós participamos juntos, né, a maioria deles teve um êxito legal. Né? Na realidade, alguns clientes que vieram, estavam no escritório dele há 2, 3 anos e pegaram os outros 3 anos, teve uma recuperação de crédito tributário até expressiva. E a parte que coube a ele, na realidade, ele teve uma validação dos seus processos fiscais. É interessante isso. Desculpa só fazer um parênteses, e eu comecei a falar um pouco sobre os contadores me espelhando no Márcio, né? Porque o Márcio ele é um contador e ele atua também ajudando outros contadores, né? Porque as nossas soluções elas levam esse conceito. E quando tu fala em êxito, é uma linha tênue, porque muitas vezes o êxito pode ser de 2 formas. Quando um cliente nosso, nós fazemos um trabalho em parceria com a contabilidade e nós achamos um crédito, ele é um êxito para o cliente final, né? Ou seja, tem uma recuperação e tem o aporte financeiro, mas serve também para o empresário ajudar a levar esse mesmo benefício para os seus outros clientes. E quando um trabalho nosso resulta em nenhum benefício financeiro, isso também é um êxito para o contador, porque o contador recebe uma validação de uma empresa especializada em soluções. E aí, daqui a pouco vou fazer um parênteses dentro do parênteses, mas só para mim fechar esse, quando ele recebe um ok de uma empresa do Grupo Studio, que fez todo um trabalho, entrega para o cliente e ao mesmo tempo o contador, olha, está tudo certo, tu está em conformidade, tu está pagando os teus tributos de uma forma correta, então é um double check nosso, sem custo. Interessante que nesse processo todo, né, o contador passou a contabilidade, fizemos todas as análises, e é interessante que num determinado momento, ao invés de ter um crédito, teve um débito, na realidade. Mas isso foi positivo, entendeu? Por que positivo? O próprio contador, ele não se atentou que a própria nota fiscal que estava vindo do cliente, né, ele estava vindo com o NCM errado, entendeu? É uma prática que às vezes acontece. E às vezes ainda a própria o fornecedor, a indústria manda já com o NCM incorreto. Então ele conseguiu visibilizar, né, a questão de verificar também a parte do cadastro, corrigir todos os erros, né? De raiz. O outro parênteses que eu iria fazer e vem no momento correto depois dessa tua explanação. Tu como contador e no dia a dia, existem, mas são poucas empresas ou contabilidades que são especializadas no segmento, né? As empresas nascem, né? Como qualquer negócio, tu inicia buscando clientes. E se é possível ou não, no futuro tu até acaba se especializando ou não, mas como qualquer negócio, tu olha para todos os lados, né? E aí falando sobre esse cenário, são diversos segmentos com particularidades diferentes. Uma empresa do lucro real tem obrigações diferentes de uma empresa do Simples Nacional. E o contador, a grande maioria, ela atua em todas as frentes. Então ele não é especializado num segmento específico, num regime específico. Então ele tem um time por trás e são diversas características, né? E mesmo assim, a gente já teve vários resultados de parcerias que deram certo com contabilidades que eram especialistas, porque essa tributação também vai mudando rápido. Então, além de não ter, quando tem, também é muito dinâmico. E a gente também tem conseguido
por a gente conseguir equipes especializadas por grupo de tributo, a gente consegue também fazer essa parceria até com os especialistas render bastante e conseguir resultado e conseguir, se não resultado, validação de processos. Então, é uma relação ganho-ganho que a gente também vê na prática e que funciona muito, não só para a empresa final, mas também para a empresa meio, para essa contabilidade, enfim, para quem está prestando serviço. Mas eu vou aproveitar esse gancho aqui e vou devolver a palavra para o Márcio, como Grupo Estúdio e ao mesmo tempo como contador. Eu acho que tu consegue me responder essa pergunta. O que na tua visão, né, desses dois lados, né, atuando com contabilidade e com consultoria, que faz ser importante uma consultoria para uma empresa? O que na tua visão são pontos fundamentais para fazer com que uma empresa busque uma consultoria, né, independentemente do conceito, mas trazendo aqui para o nosso cenário com tecnologia e compliance tributário? Interessante sua pergunta, Nicolas. Eu vejo que o empresário hoje, na realidade, ele passa a contabilidade para o seu contador, mas ele não tem essa visibilidade do que o contador pode ser para ele. Uma ferramenta muito útil, e às vezes ele deixa a desejar também. Nós pensamos no contador, mas eu vou aqui defender um pouco a contabilidade em si. Que é importante. Que é importante também. O contador ele vai ter um papel primordial, mas se não chegar para ele todas as informações corretamente, o processo não consegue ser, né, em tempo hábil também. Né? Eu vejo, nós participamos de uma consultoria, né, na minha cidade, onde a empresa não tinha um mínimo de... Ela não tinha a parte de fiscal, não era bem segmentada, ela não tinha um financeiro também que passava por, né, todas as etapas. Então é difícil, você tem uma ideia. Na consultoria nós tivemos que ir ao encontro de documentos, né, e não da contabilidade em si. A empresa passou por um processo de Simples Nacional, e uma empresa grande, que fatura mais de 10 milhões. Ela passou no sistema de Simples Nacional, teve que passar por presumido, e nós pegamos ela com 3 empresas abertas. Então é uma maneira totalmente fora do padrão. Em um determinado, desculpa te cortar, mas fazendo o adendo, em um determinado momento da minha fala, eu digo como o contador ele é refém da empresa. Bem por isso, o contador ele é assim, a última etapa dentro de um processo, e muitas vezes ele é a ponta do iceberg, é o que as pessoas enxergam, mas elas não enxergam tudo que vem antes, ou tudo que está escondido, que impacta. Por isso essa questão de ser refém. E que normalmente são obrigações que a empresa deveria executar. E daí o nosso papel muitas vezes acaba sendo direcionar a empresa para que ela faça o processo certo no tempo hábil e execute as obrigações corretamente para passar para a contabilidade. E olha que como essa tua fala, ela traz muito do que o grupo hoje busca de se posicionar em soluções, que é serviço, tecnologia e educação. É fazer uma educação lá na origem, que é com o empresário, a importância dele ter as informações e os processos bem definidos que impactam, né, na quantidade do seu negócio, que impactam numa gestão tributária correta, e exemplos básicos, mas que são extremamente importantes. Ter uma gestão financeira. E essa mudança no cenário tributário mudou a cabeça do empresário em si, né? Porque o que acontece? O empresário está enxergando com maior clareza a questão da importância do setor contábil, fiscal e tudo mais. Eu falo para os meus clientes sempre assim, o Grupo Estúdio, na realidade, ele faz uma auditoria em todos os seus processos fiscais. E ali ele vai verificar todos os passos, né, que a empresa tem que fazer as mudanças. A consultoria em si, ela veio com um papel fundamental, que veio para ajudar o cliente numa maneira, vamos supor, nessa fase, né, complicada, que é a parte tributária, né, que é a parte da reforma tributária. Ela veio com o intuito de automaticamente verificar a questão dos créditos tributários,
né? E com esses valores encontrados, fazer com que o próprio empresário invista em novas tecnologias. Posso né? complementar? No caso nós do Grupo Estúdio, né, estamos aí com todos os processos bem definidos. Sim, eu acho que é justamente isso, Márcio. Eu acho, Nicolas, que o mercado mudou, né? E o contador ele precisa se posicionar, né? E eu tenho certeza que ele vai ter que se posicionar. Por quê? Com o mercado tributário mudando da maneira que está mudando, né? Ou ele busca essa parceria com empresas que têm essa estrutura, que têm esse conhecimento, que têm essa tecnologia, né? Ele não vai conseguir atender esse cliente. Ele vai causar problemas a esse cliente. Não é verdade? Ao contrário, que se ele tem essa parceria conosco, por isso que a gente fez questão de levar já no primeiro momento essa estrutura para o contador, para que ele ofereça isso para o cliente dele. Não é verdade? Porque senão realmente ele vai dar problema para o cliente dele e ele vai perder o negócio dele. Eu vejo assim. Vocês dois falaram algo que eu estava aqui tentando levar para esse cenário, mas que o nosso atual momento, ele se faz necessário uma consultoria e ao mesmo tempo tu traz, Marcelo, que que a economia mudou, o negócio mudou. O que eu entendo como isso? Nós estamos em via de uma mudança uma mudança tributária, né? Uma reforma tributária que ainda as pessoas não se deram contas, que é uma mudança drástica. A gente sempre tenta buscar para melhor, né? Só o futuro dirá. Tem muitas coisas que ainda vão acontecer. Só um ganchinho, é por isso que logo no começo eu disse, fatalmente eles precisarão do nosso trabalho. Exatamente. Eu não quis ser arrogante. Não. É que eu estou olhando lá para adiante e eu estou vendo que a coisa vai acontecer. A consultoria, todo mundo vai precisar. é isso, é olhar para o futuro. Exatamente. E não olhar para o presente. E daí aí a gente só entende uma coisa que eu queria pontuar, que o nosso cliente, ele é a empresa que a gente está prestando essa consultoria, que está otimizando o processo, mas ele também é a contabilidade que está necessitando que a gente execute junto deles esses processos perante a empresa. Então, afinal, a gente acaba não ajudando só o processo da empresa, que vai economizar dinheiro, que vai economizar o processo. A gente também auxilia toda a empresa de contabilidade que está prestando. Perfeito. Então, os nossos clientes, eles acabam sendo os dois. Como esse assunto ele é importante, primeiro, por tudo que a gente pode agregar nas empresas e para os contadores, mas antecipar situações que vão ocorrer. E eu tive uma experiência muitos anos atrás, o Ricardo trouxe perito, eu tentei ajudar especialista, tendo em vista a minha experiência, né, vindo da área de tecnologia. Eu já passei, apesar de eu ser jovem, tá, já passei por diversos movimentos tributários, né? Alguns de menor impacto, outros de maior, que foram as transformações que as obrigações digitais nos trouxeram. Então, para quem já tem uma experiência há mais tempo, a gente passou por entregas de informações manuais, em blocos, para digitais. E essas digitais elas foram evoluindo, então saiu de um Sintegra, foi para um SPED, outros SPEDs, outras declarações, agregando hoje a possibilidade de cruzamentos de informações, né? Trouxeram do Pix, mas tem outras, né? É a movimentação da pessoa física com a pessoa jurídica, são cartões de créditos, né? Movimentações em imóveis, compra de bens. Então é uma série de informações que são cruzadas. Tem um sistema novo, né? Sniper, que dá toda essa movimentação. Imposto de renda de pessoa física com pessoa jurídica. Então hoje o cruzamento de dados nos dão indícios, né, das conformidades que a gente precisa ter, e é a partir disso. Por isso que eu sempre digo, quando se fala em revisão tributária, né, nós estamos falando em consultoria, mas a origem é a revisão. A revisão, ela é um item obrigatório a ser feito por qualquer empresa e ela é 100% segura. Por quê? Porque ela é pautada nas mesmas informações que a Receita tem. A gente utiliza a mesma base que ela para fazer uma análise. Então eu não estou inventando número, eu estou pegando
as declarações que a Receita tem posto, eu estou pegando as notas que a Receita tem posto, eu estou pegando as declarações acessórias, impostos de renda de pessoa física, de pessoa jurídica, né? Ou seja, a gente está montando um cenário analisando informações da empresa, que a própria Receita já tem. Quando a gente apresenta um crédito, um passivo, nós estamos só apresentando aquilo que a Receita já tem, Já sabe. mas que daqui a pouco ela não atuou porque não é o objetivo dela naquele momento, ou porque ela não tem time para fazer isso, por incrível que pareça, né? Então, imagina quantas empresas existem no Brasil e tu tem que indícios, né, de quem tu vai atuar ou não, ou qual que é a operação, né? Então a consultoria ela vem para, de fato, saindo daquela análise, dar continuidade. E quando a gente está em vias de uma mudança radical, né, fechando o assunto que eu já passei, né, nesses movimentos, tomara que não seja diferente, mas a minha experiência me diz que o brasileiro deixa para a última hora, né? O empresário muitas vezes vê a consultoria como um custo, mas quando chega no momento de ter a mudança, de ter a primeira entrega, acontece uma loucura. E essa mudança que nós vamos fazer agora, né, que a gente vai ter a possibilidade de uma reforma tributária que está sendo falado há anos, décadas talvez, ela não é uma simples mudança. Ela impacta a operação da empresa, a gestão, ela impacta em âmbito financeiro, em âmbito de sistemas de informação, treinamento de pessoas e com uma participação ativa do contador, que é quem vai ter que, a partir de hoje, entregar um documento que não existe nem layout ainda previsto de como serão essas declarações. Imagina a adaptação que tem que fazer. Todos os sistemas, todos os RPs hoje do Brasil, dependendo do layout que sair, vão sofrer alterações. Declarações que hoje a gente é obrigatória, deixa de existir. E aí tu tem que readaptar. E aí daqui a pouco tu vai ter que mudar no teu processo de operação e gestão do teu negócio para conseguir fazer. Então, é uma mudança muito brusca. Quem sair na frente e já começar a se preparar para isso, sai lá na frente, evita a correria e escutem o que eu estou falando. O investimento que tu vai fazer numa consultoria com tempo hábil para poder fazer as alterações e acompanhar aquilo que ainda nem existe, vai ser mais barato do que tu fazer algo quando chegar no dia, tu vai pagar mais caro porque tu não vai ter profissional, né? O custo hora vai dobrar, triplicar, quadruplicar, né? Porque tu tem prazo, tu vai ter que cumprir. O custo para tu trocar de sistema com tempo hábil e implantação e treinamento, mudança, vai ser mais barato do que do dia para a noite trocar. E provavelmente, quando ocorrer, virou a chave, tu vai ter um período para se adaptar, mas depois tu se adaptar e não entregar, vai começar a vir as famosas multas. Exatamente, e aí, se tu não estiver preparado. Então, a consultoria para o setor tributário no Brasil, ela é fundamental. Por isso que a gente vem atuando muito forte com esse assunto, por isso que a gente vem levando, né, aos nossos clientes a importância deles terem uma consultoria especializada e com tecnologia, porque só assim a gente vai conseguir ser veloz, né, e conseguir olhar todas as demandas que se fazem necessário para essa empresa. A gente retoma o que é o compliance, né? Então a consultoria, ela garante esse compliance independente do que está acontecendo. Está acontecendo uma reforma, bom, a gente está preparado enquanto especialistas e peritos aqui, fazendo a brincadeira, mas a gente está aqui preparado como especialistas de tributação para executar e ajudar os processos da empresa e os processos da contabilidade, independente do que estiver acontecendo no cenário. Porque se hoje a gente já consegue fazer isso sendo mais de 40 bases legais por dia atualizadas no Brasil, daqui a pouco, na teoria, a reforma é para simplificar e melhorar a tributação, a gente vai estar ajudando ali também no dia a dia e nessa transformação. Então, independente do que estiver acontecendo, a consultoria se posiciona aí como essa especialidade para que os processos tributários e fiscais, nesse caso, sejam executados da melhor forma possível, independente do que está acontecendo no cenário macro. É isso aí. Pessoal, acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre esse assunto, um assunto importante. Queria tuas considerações finais, Marcelo. Nicolas, finalizando, fechando aqui, respondendo inclusive a pergunta que foi feita no começo, o compliance, segurança e garantia. O Ricardo ainda falou agora, a gente garante o compliance. Ora,
Se compliance é você respeitar toda a legislação tributária, né? E o Ricardo ainda fala em garantia, o Estúdio Fiscal, estou respondendo, ele tem essa estrutura física, tecnológica e de pessoal. Então acho que é isso, né? Se o recado tinha que dar algum recado, acho que é esse. Importante. Ricardo, quer complementar e já trazer suas considerações finais? O grande ponto é isso, é alinhar que a gente está preparado, independente do que estiver acontecendo, para que seja garantido a melhor forma da empresa fazer essa tributação. E sem nenhum risco, com seguro que garante que nós somos responsáveis por isso, e por último também com especialistas que olham e conseguem fazer a empresa ter redução de risco e aumento de performance garantindo o compliance. São os 3 pilares que o Grupo Estúdio atua e são os 3 pilares que a gente, na ponta, garante tanto para o nosso cliente final, que é a empresa, quanto para o nosso cliente contador, contadora, empresa de contabilidade que está do nosso lado. Márcio, tuas considerações finais? Quero agradecer o Ricardo, o Nicolas, né, pelas palavras, né, em si. Eu creio que, na realidade, o Grupo Estúdio tem com essa vasta experiência, né, no ramo, na área de fiscal, né, 25 anos, não é são poucos, né, poucos têm essa experiência. E eu venho colocar hoje para os meus clientes, os clientes do Grupo Estúdio, que está em boas mãos. Né? Eu vejo que nós do Grupo Estúdio estamos a caminho do progresso, a caminho do futuro, que é a reforma tributária. Então nós estamos aí com a parte de consultoria tributária, né, mais ligada a essa parte das mudanças do nosso cenário tributário. E eu vejo um futuro muito... Você não pode deixar para a última hora, né? Você não pode vejo deixar um para a última hora, muito né? próximo. Vai ficar mais complicado, fica mais caro e mais complicado. É isso aí. Estúdio Varejo tem no seu nome já, né, o segmento em que ela atua. O Márcio trouxe aí, são 25 anos indo para o 26º. Hoje, não só mais na área tributária, mas oferecendo mais de 30 soluções na esfera financeira, jurídica, contábil, franqueabilidade, marketing, energia, societário, mas não esquecendo o nosso core, que é o tributário. Especialista em 25 anos, né, nos fez e nos faz hoje passar por diversos projetos no Brasil todo, entendendo a realidade, mas tudo que nós montamos hoje foi pensado no cliente, né? O cliente é o centro. Então as nossas soluções são muito claras hoje, é redução de riscos, né, redução de custos, compliance e aumento de vendas, aumento de performance, né? Então nós temos todas as nossas soluções olhando para o cliente, ao centro, em como nós conseguimos ajudar eles a reduzir os custos com compliance e aumentando as suas vendas. Então, eu queria agradecer a todos que estão hoje aqui nos acompanhando e que vão no futuro nos olhar. Esse vídeo hoje está sendo transmitido ao vivo aqui na APAS, né? Essa feira enorme. Eu estou aqui fazendo e enxergando ao fundo, né, um movimento, e vocês no decorrer aqui devem ter escutado bastante barulho, porque a gente está no meio de uma feira e ela está sendo muito interessante, tem bastante movimento por pessoas que convivem com o varejo, esse setor extremamente importante para a economia, né, do Brasil, esse setor que tem muitas particularidades e que a gente atua diariamente para ajudar os empresários, ajudar todo o staff dele a terem maior perpetuidade, né? E é por isso que nós estamos aqui. Queria agradecer a participação de vocês, Marcelo, Márcio, Ricardo, por primeiro terem vindo a nos acompanhar aqui na feira, né? A feira em São Paulo, né? A gente tem Marcelo aqui do estado, Márcio, Mato Grosso, né? Eu e Ricardo lá de Porto Alegre, né? Falando de Porto Alegre, já trouxe isso no início do vídeo, mas finalizando aqui, a gente inclusive tem um QR Code que está aparecendo, é para a campanha que nós estamos ajudando, né, nossa região, nosso estado, nossa cidade, né, nossos familiares, nossos conterrâneos a passar por essa situação que é única hoje, mas mesmo assim a gente está aqui ajudando eles da forma como nós podemos. Queria, né, já agradecer quem está nos ajudando e quem vai nos ajudar.
tá bem? Prazer estar aqui com vocês, prazer em mais uma vez estar falando sobre a Estúdio Varejo, sobre o Grupo Estúdio e sobre como a gente pode ajudar o varejo no Brasil. Obrigado, pessoal. Feito, muito obrigado. Obrigado. Prazer.